que o pessoal da esquerda precisa entender é que quando medidas autoritárias são utilizadas contra a direita, abre precedente. E esse precedente também pode ser utilizado contra a esquerda. Ontem a gente comentou aqui uma medida que foi tomada pelo Ministério Público contra o Jean Willis. Mas no dia de hoje, a gente inicia esse segundo editorial falando de um mandato de prisão de uma jornalista ou blogueira que fez denúncias contra uma empresa e um juiz. E aí, com base nas decisões que o Moraes já fez até agora, mandou prender essa jornalista. E a grande questão é, isso vai se voltar contra tudo e a todos. Só não entende quem não quer. Eu já mostrei para vocês muitas vezes que eu tento seguir uma linha mais imparcial aqui. Mas às vezes é complicado você, a depender do que fala, ser censurado e preso. E a gente vai comentar sobre isso nesse editorial. Então, assim, é muito grave. Eu peço que você fique até o final do editorial, tá bom? Antes, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, mandar para mais pessoas. É importante para dar engajamento ao vídeo. E a gente vai comentar esse caso que, ao meu ver, é um caso absurdo, teratológico, dentro da justiça brasileira. Então, muita atenção ao que a gente vai trazer. E se você não for inscrito, inscreva-se também. Isso aí ajuda bastante a gente continuar esse trabalho sério com vocês. Mas bora começar. Essa matéria que eu trago para vocês é da Revista Oeste. Eu sempre cito as fontes das matérias que eu trago. Esse é a primeira notícia do dia. Juiz usa argumento de Moraes e manda prender jornalista. Maria Aparecida está detida por causa da ação sobre calúnia, injúria e difamação. Um juiz de Alagoas determinou a prisão da jornalista Maria Aparecida. Para encarcerar uma profissional da comunicação, o magistrado usou como argumento o trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ele utilizou contra o Alan dos Santos. Maria Aparecida está presa desde manhã de sexta-feira, dia 21, informa o site alagoano o Jornal Extra. A prisão preventiva dela foi determinada pelo juiz Jorge Leão de Almenta, da 12ª Vara Civil de Maceió. Assim como o caso de Moraes em relação ao jornalista Alan dos Santos, o magistrado alagoano afirmou que a prisão de Maria Aparecida seria a única medida possível para evitar a ocorrência de novos crimes. Vamos entender esse caso aqui. Essa jornalista, ela fez vídeo no YouTube, ela atua como jornalista, fez um vídeo no YouTube, e esse vídeo no YouTube, ela denunciou uma empresa que já está sendo alvo de várias denúncias, inclusive já foi até condenada a indenizar o povo de Alagoas, a empresa Braskem. E nessa denúncia, ela argumentou que uma juíza estava participando da maracutaia. E aí essa juíza deu entrada na ação, e com essa ação, o outro juiz determinou a prisão da jornalista, ou seja, por causa de uma possível injúria, difamação contra a juíza, determinou-se a prisão da jornalista. A grande questão que nós temos que levantar hoje é: será que foi o que se disse, ou será que foi por quem se disse e quem disse? Esse é o grande ponto que hoje me faz acender uma luz vermelha sobre a justiça brasileira, me faz acender uma luz vermelha sobre o que está acontecendo no Brasil. O caso do Alan dos Santos, o magistrado Alexandre de Moraes deu a determinação de que ele deveria ser preso, porque senão ele ia continuar repostando fake news. Ora, é simples, cada medida que ele posta é só entrar com liminar, o órgão retira do ar, e põe-se que cada medida que ele postar sobre aquele assunto, o órgão eu digo o órgão, o canal, né, o YouTube ou o Facebook, deve analisar primeiro, antes, mandando uma informação sobre a postagem. Pode ser considerado censura prévia? Tá bom, mas é melhor do que mandar prender a pessoa para a pessoa não postar mais nada. É melhor do que mandar cortar o canal da pessoa e a pessoa não postar mais nada. Antes, impedir aquela pessoa de falar sobre aquele assunto até que o assunto seja discutido, averiguado. Então, esse é o grande perigo. E assim, o que mais me incomoda é que a Constituição dá direito
põe em proteção o jornalista, ou seja, o jornalista ele tem direito de falar, mas não que ele não vai responder por calúnia, por difamação, por injúria, já tem lei específica para isso. E até então a gente nunca tinha visto prisão de jornalistas por causa desse tipo de medida. O Ramiro Rosário, que é um vereador do estado de São Paulo, ele escreveu o seguinte: a jornalista Maria Aparecida de Oliveira foi presa ontem por um juiz de Alagoas. Não apenas isso, ela foi censurada. Seus canais e suas publicações tiradas do ar. O fundamento jurídico para essa decisão foram as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. O seu crime, fazer o seu trabalho, denunciar um suposto esquema envolvendo uma empresa notoriamente envolvida em esquemas. É a empresa que eu citei para vocês, que já tem até condenação. Não é um caso isolado de uma jornalista presa e censurada. É um método utilizado por ditaduras para calar a oposição, para impedir exercício de direitos mais básicos em uma democracia. Quando o governo apresenta ou endossa projetos como o PL das fake news ou o pacote da democracia, estamos nos insurgindo contra a perversão que ele terá na mão dos poderosos. O Brasil está caminhando a cada dia para ser um país autocrático, com menos direito e menos liberdade, por pessoas que julgam estar salvando a democracia. E, enfim, essas pessoas se julgam acima do bem e do mal. Há de se dizer que nem se questionar essas pessoas é possível. Ou seja, essas pessoas, hoje, elas têm uma blindagem que, caso você tenha uma denúncia contra alguém do judiciário ou alguém de uma grande empresa que é ligada ao governo, seja o governo de um estado ou o governo federal, e o jornalista faz a denúncia, esse jornalista coloca a sua liberdade em risco. E agora, com o tal pacote da democracia que eles mandaram, a pena chega a 20 anos. E se constatar que essa ameaça ou atentou contra a vida, porque por causa dessa notícia as pessoas podem querer atacar o juiz e tirar a vida dela, 40 anos de prisão. Então, assim, a interpretação da lei é deles. É deles. O Aldo Rebelo, que é genial, um cara que, sabe, eu tenho uma admiração por ele, disse o seguinte: hoje nós não temos uma Constituição, nós temos 11 Constituições que se consubstanciam na cabeça dos ministros do Supremo. E aí, se nós temos 11 Constituições no Supremo, nós teremos milhares de pré-constituições na cabeça dos juízes. Então, é muito arriscado, é muito perigoso, eu vejo com muito medo. E aí, agora, começou a prisão. Mas amanhã, uma nova interpretação pode te trazer a isso aqui, também da Revista Oeste. Pena de morte em Cuba. Serve para defender a revolução, diz presidente da Corte Suprema. É como, presta atenção, só para você entender, é hipotético, não aconteceu isso, antes que alguém vá dizer alguma coisa. É como se um ministro do Supremo Tribunal Federal chegasse e falasse: olha, realmente houve um golpe contra a democracia aqui no Brasil, e as prisões não estão resolvendo. A gente prendeu 1.500 pessoas, está colocando penas duras, não está resolvendo. Agora a gente vai ter que aplicar a pena de morte. É uma exceção que cabe na Constituição. Então vamos começar a aplicar a pena de morte para salvar a democracia. Exatamente isso que é o que está acontecendo em Cuba. Nossa segunda matéria do dia trata disso. O presidente da Corte Suprema de Cuba defendeu a aplicação da pena de morte para garantir a tranquilidade cidadã. Você tem noção da aberração humanitária que é isso? Vamos lá. O presidente do Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubem Remigio Ferro, declarou na quinta-feira que a pena de morte serve como defesa da revolução. O juiz da Corte Suprema cubana discursou na Assembleia Nacional de Poder Popular de Cuba, onde foi aprovada a nova lei do Código Penal Militar. Temos que manter a pena de morte como elemento de defesa da nossa sociedade, como defesa de nosso Estado, da nossa revolução, face às gravíssimas ameaças em que vivemos permanentemente, e também para a tranquilidade cidadã, afirmou Remídio Ferro em seu discurso. Sabe, é um nível que chega à barbárie. E não há aqui, você não vai ver essa matéria nos grandes jornais. Cadê os jornais como o Estadão,
o Globo, a Band, para tratar disso aqui? Ou tem medo? Parabéns para a Revista Oeste. A gente tem que chegar num consenso aqui de que o Brasil hoje corre um risco. E o risco é a vida das pessoas, é a liberdade das pessoas, é os direitos básicos das pessoas. E a narrativa de, é pela democracia, sabe? Como assim destruir a democracia para salvar a democracia? Quando eu vejo uma prisão de um jornalista acontecendo, quando eu vejo a determinação de uma prisão de alguém assim, é muito arriscado. É como o caso do Jean Willis, que eu acabei de citar. Prisão do Jean Willis porque ele fez um comentário ridículo no Twitter contra o Eduardo Leite. Mas vai ser homofobia. Mas o Jean Willis também é homossexual. Mas também, então quer dizer que o homossexual pode praticar homofobia? Gente, mas isso aí tem os caminhos da lei. Não é sair, eu tenho a interpretação e manda prender. Eu acho que está me incomodando. Não é assim que funciona. Isso é tribunal de exceção, tá? Então eu vejo com muito, muito perigo esse tipo de demanda no nosso Brasil, tá certo? E se você gostou desse conteúdo, manda para mais pessoas, compartilha. Talvez pessoas não saibam do que está acontecendo no nosso Brasil. Grande abraço.